Regional. Iremos começar pelos destaques de hoje. Começar pela chuva na região sudeste de Minas Gerais, onde ocorreu a ruptura da barragem dos Laranjais, que forçou a evacuação de cerca de 400 moradores do local. Bom, o excesso de buracos e a qualidade do asfalto está sendo um problema recorrente na cidade de São Carlos. Os moradores já fizeram várias reclamações à prefeitura e as principais reclamações constam com acidentes causados para o desvio de buracos ou então falhas no carro ao passar pelos buracos. Mais um escândalo na empresa Shadak. Será que seria mais uma fraude? Sim, houve cerca de 10 milhões de dinheiro que foram desviados. E para saber mais sobre essa reportagem, passaremos a palavra para a repórter Ingrid. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Juliana. Bom dia, Bianca. Após 4 meses de trabalho, Sara Aguiar e o grupo de analistas descobriram as manipulações contábeis que ocorreu na empresa. Cerca de 10 milhões de reais foram perdidos com o resultado de mais um desastre financeiro. Agora os envolvidos estão saindo da empresa. Em breve serão direcionados à delegacia. Vamos tentar falar com o policial Lucas e ter mais informações? Boa tarde, Lucas. Já obter os dados necessários para atestar os crimes cometidos por esses portadores? Silêncio, Vitor. Lembre-se, tudo que você disser aqui pode e será usado contra você no tribunal. Boa tarde, Lucas. Você tem mais informações sobre o caso? Sim, Ingrid. De acordo com a Polícia Federal, foi registrado a fraude dos documentos, também a corrupção dos dois e a conspiração contra o bem público, já que a empresa administrava posses de dinheiro de pessoas de bem. Ok. Em breve teremos mais atualizações sobre o caso. Elizabeth, já lhe informei os seus direitos e lhe será assegurada a assistência da família e de advogado, mas já lhe garanto que se você se pronunciar de imediato os fatos, sua pena pode diminuir consideravelmente. Ok, eu falo. Eu tenho uma família para cuidar. Não era para mim estar envolvida nesse crime. O Victor me enganou. Então recomendo que você comece a falar tudo o que sabe. No começo, o Victor pedia para assinar alguns documentos e peças contábeis, mas nunca sabia de fato a finalidade. Afinal, não entendo muita coisa, nem terminei a faculdade de contabilidade ainda. Prossiga. Ele também pedia que reservasse os empréstimos como receita nos livros, para que assim ficasse disfarçado como venda. Acho que isso era muito importante, porque ele pedia para não comentar com ninguém. Victor chamava isso de lacunas contábeis. Tem algo mais, Elizabeth? Acho que era basicamente isso. Ele me ensinava tudo do jeito dele. Aí eu assinava e assim ganhava meu salário certinho. Então, por enquanto é só. Fique no aguarde. Bom, Vitor, já lhe informei os seus direitos e lhe será assegurado as assistências familiares e de advogado. Mas já lhe garanto que se você se pronunciar de imediato, a sua pena pode diminuir consideravelmente. A Elizabeth já se pronunciou e lhe garanto que não foi pouco. Nossa, essa não serve pra nada mesmo, hein? Não quero saber de reclamações. Vamos direto ao assunto. Já que não tenho escolha mesmo, né? Bom, eu estava precisando de uma assistente no setor contábil. Então, como era do meu setor, a escolha foi a meu critério. Pois então, escolhi a Elizabeth por ser a mais sem experiência daqueles que me enviaram o currículo. Ela nem terminou o curso e muito menos tinha um CRC. Aquilo para mim foi ótimo, afinal, estava na hora de colocar os planos em prática.
Há tempos estou naquela empresa e nada de retorno. Trabalho tanto. Bom, diga a respeito dos empréstimos. Olha, eu iniciei construindo lacunas contábeis para disfarçar os empréstimos como vendas na empresa, colocando eles como receita nos livros contábeis, e assim para iniciar o meu processo de lucro. Comecei a forçar clientes e seguradoras com quem a empresa tinha acordos de recompensa já pré-existentes. Todo esse dinheiro era direcionado para mim, sem que a tesouraria percebesse que fosse para minha conta. Acho que já temos o necessário. Acabamos por aqui. Vitor, você está preso por fraude, conspiração e arquivamento de documentos falsos. E você, Elizabeth, está presa por exercer a profissão sem registro e assinar documentos sem revisão e de forma ilícita. Em breve teremos mais atualizações sobre o caso. Obrigada, Ingrid. E agora passaremos a palavra para duas profissionais, Sara e Júlia. Por conta do último escândalo da Shadec Empreendimentos, vim aqui a convite da Campinas Regional para falar um pouco sobre a fraude no meio contábil e também analisar o caso da Shadec Empreendimentos. Então vamos lá. A fraude, ela designa a falsificação ou alteração de registros pela omissão de transações e movimentações sem comprovação. A fraude, ela tem como objetivo lesar os terceiros, ou seja, toda pessoa física ou jurídica que possui um vínculo com a empresa. Então, ela tem o objetivo de lesar esses terceiros através das falsas situações patrimoniais. A falsificação ela ocorre nos lucros líquidos, na entrada e saída de dinheiro, na classificação de despesas e receitas. Então, de maneira geral, a falsificação contábil ela ocorre no ativo permanente, no ativo circulante, no patrimônio líquido, nas receitas, nas despesas e nos custos. No caso da Empreendimentos, o Vitor, o contador principal, ele fez com que os empréstimos aparecessem como receitas, ou seja, como venda de serviços. Então, no caso da Shadec Empreendimentos, que eu vou falar um pouquinho para frente, ocorreu na falsificação das receitas. Então, quando esses elementos que eu citei acima são utilizados para representar fatos inexistentes, então ocorre a fraude contábil. Então vamos lá falando um pouquinho sobre o caso da Shadec Empreendimentos. A fraude em si, como eu citei há um pouquinho atrás, que ocorreu na Receita, não foi o auge do crime. O crime começou a partir da contratação, ou seja, a quebra das normas brasileiras de contabilidade começou a partir disso. Então não foi só fraude que está no meio desse crime. Eu vou citar aqui as principais normas que eles quebraram e explicar como que foi, a partir de que momento. Então vamos lá. A primeira norma que eles quebraram foi a 4A, que designa o seguinte: assumir direta ou indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Ou seja, com toda essa situação, com todo esse escândalo, fez com que as pessoas de fora não possuíssem tanta confiança nos contadores. Então, fez com que a classe contábil foi desprestigiada. A segunda norma quebrada foi a 4B, que fala o seguinte: auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática ilícita. A terceira foi exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurador do seu cliente, mesmo com poderes específicos dentro das prerrogativas profissionais. Isso ocorreu na prática da profissão da Elizabeth, porque ela está impedida de praticar certas coisas dentro da contabilidade porque ainda não é formada. Então, ela quebrou esses atos, juntamente com o Vitor, né? Porque ele autorizou ela, ele passou essas funções para ela. A quarta foi facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. Então, dando uma liga no último, a quebra ocorreu na contratação da Elizabeth, por conta dela não ter ainda a formação de contabilidade. Vitor contratou ela do mesmo jeito e por isso ele habilitou ela, ou seja, facilitou a prática da contabilidade para a Elizabeth. A quinta foi o seguinte:
explorar serviços contábeis por si ou em organização contábil, sem o registro regular em Conselho Regional da Contabilidade. Então, para vocês verem, né, esses 3 últimos, eles se ligam. Esse também se encontra na prática da Elizabeth, por ela não ter terminado a faculdade, não ter o CRC, enfim, não ter esse registro no conselho. Então, essa foi outra norma quebrada. A 6ª, concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-lo, quando a execução dos serviços para os quais foram expressamente contratados. Então, esse item ocorreu quando eles fraudaram a empresa, ou seja, eles falsificaram a parte de receitas. A 7ª foi o seguinte: solicitar ou receber de cliente qualquer vantagem para aplicação ilícita. Isso ocorreu quando o Vitor ele solicitou para a Elizabeth assinaturas de documentos que ela não poderia assinar, fazer as lacunas contábeis, enfim, falsificar toda essa área da receita. A 8ª, prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. No caso, ele prejudicou a empresa, né? Ele não era o dono da empresa, ele era o contador. E isso fez com que a empresa fosse prejudicada. O nome ficou sujo, porque agora ninguém vai querer fazer, vai ter algum vínculo com essa empresa por conta dessa fraude. 9ª norma quebrada: recusar-se a prestar contas de quantias que lhe foram comprovadamente confiadas. Isso também se aplica à fraude dele, porque esses empréstimos, eles foram colocados como vendas de serviço, ou seja, foram colocados na receita. E toda essa receita foi transferida para com o Vitor, ou seja, o contador, fazendo com que nem a tesouraria percebesse. 10º, apropriar-se indevidamente de valores de bens e qualquer tipo de crédito confiados à sua guarda. Isso também se fala no dinheiro que foi desviado, ou seja, essa venda de serviços foi para ele, né? Aquilo que eu falei, que sem a tesouraria percebesse. Então, gente, foi isso. Espero que eu tenha entendido nesse resumão sobre a fraude do nosso meio contábil e um pouquinho sobre o caso. E é isso, gente. Até a próxima. Olá, meu nome é Júlia Magalhães e eu sou professora de Compliance da LEC. E o jornal Campinas Regional me convidou para estar aqui explicando o que é compliance e dando uma solução para essas dificuldades que as organizações têm enfrentado em relação a fraudes e corrupção e atualmente a empresa Shadec Empreendimentos. O termo compliance se originou do verbo to comply with, que significa agir de acordo com, isto é, agir de acordo com normas, leis, regras, políticas internas, nesse sentido. Mas, conforme o tempo, a abrangência desse termo foi se modificando e, atualmente, significa não somente o cumprimento de leis, mas principalmente as leis anticorrupção. E o que é compliance, de fato? Bom, compliance é um programa que cria mecanismos capazes de combater a prática de atos ilícitos dentro da organização. Agora você pode pensar, não, na minha organização não tem atos ilícitos, isso não acontece, porém, nem todas as pessoas são tão justas e íntegras quanto você, e já é confirmado que em todas as empresas há fraude, algumas em menor escala e outras em maior escala. E além de prejudicar a empresa, as pessoas que estão nessa organização, a punição, os assistentes, os gestores, todos os envolvidos, o nome da empresa também se prejudica, pois ela vai ficar conhecida como corrupta no mercado. Quem vai querer fazer negócio com uma empresa que é conhecida como corrupta no mercado? Garanta que na sua empresa haja transparência, cumprimento de requerimentos, regras, leis, normas, políticas internas e tenha confiança nos seus funcionários, pois é eles que fazem as coisas acontecerem. Eu vou deixar o nosso e-mail aqui embaixo e quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato que eu pessoalmente vou fazer questão de tirar todas as dúvidas. Até mais. Como deve ser a integração dos funcionários para que não ocorra esse tipo de situação? Eu já estou aqui para responder 2 perguntas enviadas pelo Bate-Papo Campinas. Uma delas é, como deve ser a interação dos funcionários para que não ocorra esse tipo de situações? Bom, primeiramente deve haver um bom relacionamento. E como isso é muito difícil, uma das dicas é que eles
apliquem o curso de inteligência emocional dentro da organização deles. Disponibilizem isso para seus funcionários. Com isso, dentre muitas qualidades que vai colaborar para o bom rendimento e eficiência deles, uma delas é a empatia e o autocontrole. Após isso, eles poderiam aplicar o programa de política interna compliance, para também, entre muitas qualidades que asseguraria que não está ocorrendo corrupção, fraude na empresa, também desenvolveria a transparência e, com isso, a confiança de um funcionário para o outro, porque seria óbvio que não está acontecendo nada de errado. Apesar da transparência, eles seriam justos, íntegros, entre outras qualidades. Quais são os tipos de fraude? Olá, eu sou a Sara Guiar e estou aqui no Bate-Papo Campinas para responder algumas perguntas. Então vamos lá. Quais são os tipos de fraude? Bom, o tipo de fraude contábil vai depender de qual objetivo o fraudador, ou seja, o profissional, quer atingir. Eu vou citar aqui os 3 tipos mais relevantes, ou seja, que há o maior número de ocorrências no nosso mercado de trabalho. O primeiro é a manipulação de gastos. Esse tipo de fraude ocorre quando a empresa ela maquia o livro contábil, capitalizando os gastos que, na verdade, são despesas diárias. Esse método faz com que a empresa divulgue uma lucratividade maior do que ela tem e faz com que as ações dela aumente o valor. O segundo tipo é a inflação da receita. É quando a empresa ela gerencia os ganhos dela e tenta dar uma aparência melhor para que ela possa atrair mais investidores, deixar os acionistas felizes, atingir a meta de orçamento e também fazer com que ela possa ganhar bonificações. E o último tipo é a falsificação de documento. Isso é um dos mais simples e usado principalmente em fraudes contra o governo. E esse tipo de falsificação não é necessariamente nos documentos contábeis, pode ser em contratos, em liquidações, em outros tipos de documentos. As características de uma pessoa ética. Como adquirir mais características de pessoas éticas? Bom, ética é universal. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, passar no farol vermelho. Ninguém precisa ficar avisando para a pessoa pro resto da vida que não pode passar no farol vermelho, que não pode jogar lixo no chão. A consciência das pessoas já lembram ela disso, que não é certo. Então, como adquirir mais características comece do pouco, pequenas ações como essas que eu citei, jogar lixo no chão. Comece parando de fazer isso, comece com ações simples, porque com pouco a gente vai fazer muito. Como reagir quando descobrir que a empresa que você trabalha está sendo fraudada? Primeira dica: monitore as atividades do suspeito através de equipamentos da empresa, como celular, e-mails e computador. Segunda dica: analise os arquivos eletrônicos, principalmente os deletados e os ocultos, mas faça isso perante o cartorário e a perícia forense. Terceira dica: interaja com o processo operacional relacionado ao risco, ou seja, veja as possibilidades daquela ação ter sido um erro de sistema ou realmente uma fraude. Quarta dica: faça o levantamento de informações de domínio público sobre o suspeito. Quinta dica: faça entrevista com possíveis testemunhas e pessoas relacionadas ao suspeito, mas faça isso com cautela. Em geral, evite falhas na condução e destruição de fatos e não deixe que o seu emocional atrapalhe esse trabalho. E é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima. E assim encerramos mais um Jornal Regional. Bom dia!